Beleza, moçada? Esse é o último assunto de triângulos que a gente vai ver por agora. É aquela terceira aula que eu falei para vocês. A gente vai ver um pouco sobre os elementos notáveis que há em um triângulo. Eu vou utilizar aqui algumas técnicas de desenho geométrico, até separei aqui o compasso e tudo mais, mas o meu objetivo aqui não é o desenho geométrico, é para você entender a lógica. Então eu não estou muito preocupado com a precisão. Tá? Então, de repente, pode ser que alguma coisa que não fique 100%, não é isso que me interessa. Eu quero que você entenda a lógica, a definição dos elementos, tá? Os nomes, tá? E o que a gente conseguir aprender de desenho também vem aí como bônus, tá legal? É interessante que vocês usem também o compasso para fazer. Isso vai ajudar vocês a entender a teoria, essa prática ajuda a entender a teoria, tá legal? Muito bem, o primeiro cara que a gente vai falar são as medianas, e por tabela vai vir um tal de baricentro, tá bom? O que são medianas? Um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, até o meio do lado oposto. Eu tenho uma mediana aqui, eu tenho uma mediana aqui e eu tenho uma mediana aqui. Todo triângulo tem 3 medianas, tá? Bom, a melhor maneira de marcar esse ponto médio é uma coisa que vocês já faziam de certa forma com o professor Valcir. Pega o seu compasso, centraliza num dos vértices aqui da base, faz essa marcação, faz a mesma coisa do lado de cá, ó, com a mesma abertura, tá? Põe a régua onde teve esses dois encontros e por aqui vai estar o meu ponto médio, tá? Eu preciso só do ponto médio. E aí quando eu venho aqui e ligo o meu ponto médio, vou ligar coloridinho aqui, ó, ao vértice, eu tenho minha primeira mediana e ela faz o quê? Ela divide o lado oposto ao vértice em 2 segmentos congruentes de mesma medida. Por isso o ponto médio, tá? Eu consigo fazer isso com qualquer um dos lados. Eu posso virar aqui minha figura, por exemplo, ó. Eu vou fazer as 3 aqui, tá legal? Olha lá. Mantém a mesma abertura. Aqui não cruzou, vamos cruzar aqui então. Aí vou centralizar minha régua bonitinha aqui. E aqui vai estar o meu ponto médio, tá? Quando eu ligo esse ponto médio lá no vértice oposto, que é o B, eu tenho minha segunda mediana, tá? Que divide esse lado aqui em 2 pedacinhos congruentes. Por último, vou vir aqui no lado AB. Venho aqui no A agora, centralizo. Vocês faziam com o professor Valcir que vocês traçavam o segmento de reto, a reta no caso, que era a mediatriz, tá? De certa forma. Só que aqui me interessa só o ponto, o segmento não me importa, eu quero só o ponto médio. Por isso que eu estou marcando só ele, tá? E aí quando eu ligo esse terceiro carinha ali, eu tenho a minha terceira mediana que dividiu esse pedacinho igual a esse pedacinho, tá? Observe que as 3 medianas se encontraram em um ponto comum aqui no meio. Esse ponto em comum, ele é chamado de baricentro ou centro de gravidade. Esse é o ponto do meu triângulo. Se eu colocar o dedo, imagina que eu tenho uma placa triangular e botasse o dedo certinho aqui nesse baricentro, ele ficaria equilibrado, tá? É o centro de gravidade, não cai para lado nenhum, tá ok? O baricentro, eu vou dar um nome aqui para ele, vou chamar de G. Deixa eu escolher uma cor de azul, né? Então, ponto G, de gravidade, por assim dizer, ele também tem uma propriedade muito interessante. Ele divide essas medianas na razão de 2 para 1. Isso significa o quê? Que AG, vamos chamar aqui de alguma coisa também, vamos chamar de D, E,
e F. Então o que ele faz? Ó, o baricentro, ele pega essa mediana e divide na razão de 2 para 1. O que significa isso? AG sobre GD está na razão de 2 para 1. Isso significa o seguinte: se a minha mediana medisse 3 centímetros, aqui mediria 2, aqui mediria 1, por exemplo. Tá? Se a minha mediana medisse 15 centímetros, aqui seria 10, aqui seria 5. Tá? Então, eu tenho essa razão de 2 para 1, qualquer uma delas. Tá? Aqui. Se aqui fosse, sei lá, 12, seria como se eu dividisse primeiro em 3 partes, 12 por 3 dá 4, 4, 4. Aí aqui eu tenho 4 com 4, 8, e aqui o outro 4 sozinho. Será? Imagina que me disse 27, eu dividiria 27 por 3, daria 9, 9 e 9. Aqui tem 2 partes, então 18, aqui tem uma parte, 9. Isso é dividir na razão de 2 para 1. Tá? A gente, de vez em quando, usa, às vezes lá no ensino médio, não usa tanto assim, mas pode aparecer, é um assunto de 8º ano, de repente pode surgir no concurso de bolsa, nessas avaliações da SM, essa ideia da razão de 2 para 1. Você já sabe que o pedacinho maior vai ter o dobro do menor. Tá? Não tem melhor maneira do que guardar isso aqui. Beleza? Então esse é o primeiro carinho. O segundo carinho tem a ver com bissetrizes em centro de um triângulo. Esse aqui é o que eu disse que provavelmente a precisão vai falhar um pouco. Tá? Precisa ser muito preciso para a coisa ocorrer corretamente, para ficar bonitinho mesmo. Mas vai dar para entender mais ou menos a lógica. Tá? Bom, bissetriz vocês já aprenderam com o professor Valcir. Então eu vou fazer a bissetriz de cada ângulo aqui. Vem no cantinho. Traço aqui. Ponho o meu compasso ali, ó, e faço aquelas marcações. Aqui. Ou seja, para cada uma dessas, vocês estão vendo que eu não estou muito preocupado com a precisão, cada uma dessas aqui que eu for fazer, um pouquinho que eu saia vai desregular o resultado final um pouco. Tá? Mas como eu falei, não é nosso objetivo. Então aqui eu tenho, aí eu vou ligar do vértice até ali o ponto de encontro. Ó. Então aqui eu tenho minha primeira bissetriz. Não precisa até o final não, se não quiser. Mais um pouquinho aqui, mas se quiser também pode, tanto faz. Eu vou vir no ângulo aqui de cima. Vou marcar meu ângulo. Faço as duas marcações aqui. Traço a minha segunda bissetriz. Tá aqui. E finalmente venho no terceiro carinha. E o desenho acaba ficando um pouco confuso. Então assim, você tem que fazer com calma. Vou até abrir mais um pouquinho para desembolotar ali, tá? Com calma. Também se você quiser, com certeza você vai achar tutorial disso aqui no YouTube, não tem problema, se não gostar ou não estiver dando para ver muito bem alguma coisa aqui, tá? Às vezes até com animação. Olha, tá vendo? A minha precisão aqui já não foi, porque o correto é passar ali, ó, tá? Mas aqui a minha precisão não foi lá grande coisa, tá? Mas não importa, eu quero que vocês entendam a lógica, como eu já havia falado. Então, quando eu traço as 3 bissetrizes, lembrando que bissetriz vai fazer esse igual a esse igual a esse, e esse igual, melhor dizendo, congruente, né? A palavra correta é congruente. Tem a mesma medida. Esse ponto aqui é um pontinho chamado incentro. A partir dele eu consigo fazer uma circunferência que se encaixa perfeitamente ao triângulo. Em sala de aula, se a gente estivesse na escola, eu ia levar vocês para a informática e ia fazendo GeoGebra, porque lá dá para a gente ver certinho, com precisão de 100%, porque é um recurso eletrônico, tá legal? Não é o caso. Aqui, então, também não estou fazendo questão da precisão. Eu quero que vocês entendam então, que quando as 3 bissetrizes se encontram, eu tenho centro. E esse incentro, onde ele vai tocar os 3 lados. Eu falo que ele está inscrito, tá? O círculo, a circunferência que eu vou desenhar aqui.
Mas para ele encostar num desses lados, eu preciso, a partir desse ponto, determinar um segmento de 90 graus aqui. Que aonde a circunferência tocar o lado, vai formar 90 graus o segmentinho, que vocês vão ver daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Como que a gente faz essa história do 90 graus? Centraliza ali no ponto, no caso no centro, abre o seu compasso, ó, vai fazer uma marcaçãozinha aqui, uma marcaçãozinha aqui. Agora, centraliza o compasso ali, faz um tchum aqui para baixo, aqui mesma coisa. Aí, esse segmento, quando eu uno aquele ponto, que é o centro aqui, ó, eu vou ter um segmento que forma 90 graus. É porque eu vou precisar de um ponto aqui dele, tá? Eu vou precisar desse ponto aqui formar 90. E esse ponto é onde a minha circunferência vai passar. Eu poderia fazer isso dos três lados, não precisa. Só preciso centralizar no centro e vir aqui. Como eu falei, num desenho perfeito ele tocaria os três lados, tá? Mas provavelmente não vai acontecer aqui porque minha precisão não está 100%. E ele passa justamente num ponto mais próximo possível do centro aqui, que é justamente onde forma 90 graus. Por isso que eu tive que determinar esse esqueminha de 90 graus. Agora, contando com a força do Senhor Jesus, a gente espera que a precisão seja razoável, tá vendo? Mas não vai ser não, ó. Tá vendo lá como vai ficar distante? Teoricamente teria que passar certinho os três. Vou tentar fazer mais ou menos, porque eu quero que vocês entendam a lógica, tá? Seria mais ou menos o seguinte, ó. Ele se encaixaria bonitinho. Ele tocaria então aqui. Aqui ele encostaria também. Aqui ele encostaria também. Se eu fosse fazer essa figura, na verdade já tem até pronta aí no GeoGebra. Ou se você fizer com muita precisão, afiando bastante a ponta do compasso, tendo total precisão na hora de usar a régua, ele ficaria bonitinho, tá? Certinho. Mas como a nossa matéria não é desenho geométrico, o que interessa para mim são os conceitos, isso aqui é o que me basta, tá? Muito bem. A gente fala que quando uma circunferência fica assim no triângulo, ela encosta nos três lados, a gente fala que é uma circunferência inscrita no triângulo. E quando eu falo que está inscrito, implica justamente que eu toco. E aí, quando toco, eu posso falar que eu tangencio. Tá? Esse é conhecido como ponto de tangência. A gente vai ver um pouco mais disso no final do ano. Tangenciar é uma palavra de origem grega que quer dizer nada mais nada menos do que tocar, encostar. Ou como já disse algum aluno, é uma palavra bem tabatiana, relar. Né? Relou, encostou, tá? Então, quando eu faço o encontro das três bissetrizes, eu tenho esse cara aqui. Isso é que a gente precisa saber. O ponto de encontro, agora que eu falei várias coisas. O ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo me dá o incentro. A partir desse incentro eu consigo traçar uma circunferência inscrita no triângulo. Inscrita significa que toca os seus lados. Tudo bem? Lembrando que isso aqui nada mais é, essa distância aqui, que o raio da minha circunferência. Isso também não é tão importante por enquanto, ó. Raio, raio e raio. Raio, para quem não se recorda, sai do centro e vai até a própria circunferência. Tá? Por isso o raio da roda da bicicleta tem o nome de raio. Sai do centro e vai até o aro. Tá ok? Mas o que a gente precisa estar 100% aqui? Bissetrizes, o que são bissetrizes? É essencial, tá? Não é o traçar, é saber o que é. Tá? Eu não vou pedir em prova desenhar isso aqui. Isso aqui vocês fizeram com o professor Valcir. E que o ponto de encontro dessas bissetrizes me dá um ponto I, que é o incentro do triângulo, onde eu posso traçar essa circunferência inscrita, tá? Muito bem. O próximo também é conhecido de vocês, que é o tal da mediatriz. Mediatriz, vamos lá. Então centraliza ali no cara, tchuk-tchuk.
tchuk-tchuk. Qual que é a diferença da mediana e da mediatriz? A mediana tem que sair do vértice até o meio do lado. Ela pode ficar inclinada. Aqui não. A mediatriz, ela passa pelo meio do lado, ela vai dividir ao meio, como vocês já faziam com o professor Valcer. Só que ela sempre forma 90 graus. Ela é perpendicular ao lado. Então aqui, ó, 90 graus. Então essa aqui é uma das mediatrizes do triângulo, um dos lados do triângulo, né? Vou fazer isso dos 3 lados, tá legal? E aí a gente vai ver o que acontece depois. Que também pode ser que a precisão não seja lá 100%, tá, gente? Então aqui lá vai minha segunda mediatriz. E por último, a desse lado. Então, quando eu unir os dois bichinhos aqui, eu vou ter minha terceira mediatriz. Já está dando para ver que elas vão se encontrar lá num ponto. Tem um ponto aqui de encontro. Vamos falar dele. Bom, o que eu já tenho certeza então? O que a mediatriz faz? Forma 90 graus e divide em 2 segmentos congruentes. Forma 90 graus e divide em 2 segmentos congruentes. Forma 90 graus e divide em 2 segmentos congruentes. Então a diferença dela para a mediana é essa questão de formar o 90 graus. Tá legal? E aí eu tenho um ponto aqui. Vou chamar aqui de ponto O. Esse ponto, ele é chamado de circuncentro. Aqui acontece um negócio muito louco. Com base nele, e pedindo força ao Senhor Jesus, então essa até que ficou bonitinha. Olha aqui que eu tenho aqui, ó. Quando eu traço, né? Então, centralizei ele e abri num dos vértices. Eu consigo fazer uma circunferência da seguinte maneira, ó. Observe que essa circunferência tocou cada um dos vértices do triângulo. Tá vendo? Ela toca os 3 vértices, a mesma circunferência. Então esse ponto O, ele é o circuncentro, porque a partir dele eu posso fazer uma circunferência circunscrita ao triângulo. Olha a diferença. Inscrita, dentro. Circunscrita, circundando, em volta, tá? Então, quando eu tenho encontro das mediatrizes, eu tenho o circuncentro. Basta abrir num dos vértices aqui o compasso, que você vai contando com a melhor precisão possível que você conseguir com a força do Senhor, fica mais bonitinho. O outro não ficou tão legal quanto eu gostaria, o incentro. E aqui eu tenho mais um detalhe importante. A distância, que aqui é raio, ó, é raio, aqui também é raio, e aqui também é raio. Então, às vezes parece, nossa, mas por que alguém vai usar isso aqui na vida real? Exemplo muito prático. Imagina que nós temos em uma determinada região 3 cidades, ok? E vai ser instalado, vamos supor, pode ser um reservatório de água, pode ser uma rodoviária, pode ser, né, 3 cidades pequenas, sei lá, uma torre de televisão, transmissão de televisão, uma torre de celular, de repente, que até é mais útil, hoje em dia todo lugar precisa colocar uma torre. O que o pessoal muitas vezes pensa? Se ele coloca uma torre aqui, por exemplo, resolve o problema dessas 2 cidades, mas não dessa, de repente. Tá? Se ele pôr uma aqui, de repente não resolve da A. Então o circuncentro, ele tem essa vantagem. Ele equidista, ou fica a uma mesma distância, equidistar é isso aqui que escreve. Ó. É um verbo que quer dizer, fica a uma mesma distância, está a uma mesma distância.
Então o circuncentro ele está a uma mesma distância dos vértices de um triângulo. Então imagina essa situação da torre de celular, por exemplo. Os caras querem instalar uma torre só, mas que seja suficiente para satisfazer essas três cidades, as necessidades das três cidades. O melhor lugar é justamente o ponto onde é o circuncentro, porque eu tenho a mesma distância. Isso aqui é raio, isso aqui é raio e isso aqui é raio. Então, é extremamente útil esse conceito de circuncentro para N coisas. Tá? Imagina agora que a gente está na crise, o pessoal, vamos fazer lá na cidade de São Paulo, vamos escolher um local para a gente fazer um hospital de campanha, que é aqueles que os militares estão montando nos estádios, por exemplo, em que eu consiga satisfazer ou assim solucionar da melhor maneira possível os problemas de 3 bairros, por exemplo, que fique não muito distante nenhum deles. Eles vão procurar um ponto próximo do circuncentro, se for possível, que a distância será mais ou menos a mesma. Óbvio que na vida real da torre tudo bem. Nesse caso aí os caras precisam de um lugar, não é qualquer lugar, né? Se eles pegarem um ponto que está certinho no meio, mas esse ponto aqui tiver, sei lá, um rio, eles deslocam um pouquinho para lá e para cá, mas de qualquer maneira vai estar razoável a distância, tá? Não vai ficar muito distante de ninguém. Então, esse ponto é bem interessante. Repetindo, ponto de encontro das mediatrizes dos lados me dá o circuncentro. E o último, cara, o que tem menos utilidade para a gente tem a ver com a altura. O que é a altura? Fazendo uma altura da melhor maneira possível, a gente vem com o nosso compasso aqui, pode abrir mais, não tem problema. Tá? O quanto quiser, vocês já vão ver que gambiarrinha nós vamos fazer aqui. Ó. Marca aqui. Isso é para fazer um segmento perpendicular a partir de um ponto. Centraliza no ponto, vou chamar aqui de ponto A, que eu esqueci de dar nome, B e C. Centraliza lá e faz um tchum-tchum. Como se fosse fazer uma mediatriz da vida aí. Prolonga esse lado. Se for o caso, às vezes não precisa, só para eu ter aqui o apoio, tá? Venho, centralizo aqui no ponto de encontro. Mesma coisa para o lado de cá. Aí, eu não preciso unir até o final. Eu vou lá no vértice A e do vértice A eu venho até a base aqui, tá ótimo, tá? Isso aqui está formando 90 graus, ou seja, é perpendicular ao lado. Esse cara é chamado de altura, ok? Altura, uma das alturas do triângulo, porque dependendo do ponto de vista eu tenho mais. Aqui é uma altura, mas se eu virar assim para vocês, ó, aqui que vai ser a base agora, eu vou ter outra altura. E se eu virar assim, eu vou ter outra altura, tá? Como esse potinho, se eu olhar ele assim, de repente a altura é aqui, mas se eu virar assim, a altura já é desse lado, tá? Eu vou fazer isso aqui para cada um dos lados, então quero fazer a altura desse cara aqui agora. Eu vou lá no vértice C, fechar só um pouquinho aqui, essa aqui. Vou ter que prolongar o lado também, não tem problema. Vim aqui, prolongo o lado para poder eu ter interseção ali, ó. Tá? Centralizo aqui no ponto de interseção. Aqui é a mesma coisa. Vou lá no vértice C. E vou traçar um segmento até aqui, ó. Não precisa cortar não. É uma altura, pode parar no lado. Tá? Aqui, ó. Essa é a altura. E por último, o ponto B. Venho aqui no ponto B. Corto aqui. E vou ter que prolongar meu lado até lá. Não há problema. Tá? Ó. Tirar a cabeça da frente, né? Prolongo aqui. Centraliza aqui. Centraliza aqui. Vou lá no meu ponto B. Já tá vendo que vão se encontrar em um ponto único ali, ó. Tá vendo? E esses três carinhos se encontrarem em determinado ponto, as três alturas, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto H
ele me dá, vou chamar de caneta azul, melhor para enxergar aí, né? Ele é o tal do ortocentro, ok? Ele não tem no primeiro momento nenhuma grande propriedade que a gente vai utilizar, simplesmente por enquanto o que interessa pra gente, ponto de encontro das 3 alturas, então o ortocentro. Então, baricentro, ponto de encontro das medianas, incentro, ponto de encontro das bissetrizes, circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes e ortocentro, ponto de encontro das alturas. Aqui uma curiosidade para a gente dar uma treinadinha, não custa, é legal, tá? Como que eu traço só com compasso e régua alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, eles aparecem o tempo todo, sobretudo no nono ano. Então como que eu faço um ângulo de 90? Traço uma reta, escolhe um pontinho qualquer nela aqui, faz a meia volta. Isso aqui é um ângulo de 180 graus. Eu vou fazer a bissetriz dele. Então, centraliza ali. Faz um tchan. Centraliza para cá. Faz outro tchan. Aqui é o vértice do meu ângulo. E quando eu uno esses dois carinhas, eu estou fazendo justamente o lado do meu ângulo de 90 graus, tá? Olha lá. Isso aqui então mede 90 graus. Por quê? Porque é a bissetriz de um ângulo de 180. Como que eu faço de 45? Só a partir dali, não é? Venho aqui, vai ter que fazer 2 vezes a mesma história. Traça a reta, faz a meia volta, como eu fiz ali. Aqui vai ser meu vértice. Centralizo aqui. Agora para cá. Estou traçando por enquanto o meu ângulo de 90. Agora, não quero 90, quero 45. Então, vou fazer a bissetriz desse cara aqui, ó. Ou seja, vou dividir o 90 ao meio. Opa, tenho meu ângulo de 45. Aqui. Obviamente, aqui também é 45, né? E o ângulo de 60 e 30 a gente na verdade pode fazer até meio junto, tá? Num desenho só. Vou fazer o seguinte. Faz uma retinha qualquer. Pode vir aqui no segmento, né? Pode vir aqui no cantinho dela. Faz essa curvinha aqui na abertura que você quiser. Opa! Com a mesma abertura, vem para cá, um ponto de interseção e faz ali, ó. Ok? Centralizei aqui. Na abertura que eu quisesse, inicialmente. Fiz esse arco. Ponho um ponto de interseção. Com a mesma abertura, corto ali. Esse ângulo aqui mede exatamente 60 graus. Tá, e aí, se eu precisar fazer o de 30? Só fazer a bissetriz disso aqui, sem problemas. Vou fazer de outra cor agora. Tracei a bissetriz. Esse lado é comum aos dois, vou deixar aqui as 2 cores, tá? Então, aqui 30 graus, aqui o outro 30, de forma que tudo isso aqui me dá um ângulo de 60. Tá? O livro de vocês fala um pouquinho disso aqui. É interessante, a gente, pelo menos esses ângulos, a gente usa com bastante frequência. Tanto é que aqueles esquadros que vocês mexiam com o professor Valcir, você tinha o esquadro 45, que era um triângulo retângulo com 2 ângulos de 45 e um de 90, um retângulo isósceles. E o outro era um triângulo retângulo também, mas com ângulo de 30, um de 60 e um de 90. Tá? De tanto que a gente usa esses caras aqui. Tá legal?
Uma tática aqui, para se você precisar desenhar algum dia um triângulo isósceles, já que eu estou dando algumas dicas, então vai fazer algum problema, quer desenhar bonitinho um triângulo isósceles, sei lá, a base, assim, sem se preocupar muito com a precisão, tá, gente? É só uma manha aí. Então faz a base. Imagina, a minha base aqui ela tá com 6 centímetros. E eu quero fazer um triângulo isósceles em que cada lado diferente tenha meça 8. Eu venho aqui, abro no 8. Aí. Agora é muito simples. Centralizo no que vai ser o vértice da direita. Faço a curvinha lá em cima. Centralizo no que vai ser o vértice da esquerda. Faço a curvinha lá em cima. Ok? Basta unir aqui agora. Está feito o meu triângulo isósceles. Então, esse lado igual a esse. E esse ângulo igual a esse. Só para recordar que isso é importante. Base, que é o lado diferente. E vértice, que é o ângulo oposto à base. Tá? Vamos ver se deu certo. Olha aqui, ó. 8 centímetros. E aqui também vai ter a mesma medida. 8 centímetros. É uma maneira de fazer um triângulo isósceles, de repente, se você precisar ele. Triângulo equilátero também é possível fazer. Tá? Sei lá, eu quero um triângulo equilátero que cada lado dele meça 10. O que a gente faz? Pode fazer um segmento de 10 aqui. Vou vir com o compasso num extremo, abrir até o outro extremo. Olha lá. Um pouquinho que não ficou preciso. Aí faz um aqui em cima. Ligou. Cada um dos cantinhos onde vão ser os vértices da base lá em cima. Está feito o seu triângulo equilátero. Esse lado igual a esse, igual a esse. 60, 60 e 60, ok? São só técnicas que às vezes ajudam muito, às vezes não, certamente ajuda muito a entender alguns conceitos quando a gente faz. Se você praticar esses desenhos iniciais que eu mostrei aqui para vocês, com certeza vai ajudar a memorizar. E para finalizar o assunto, eu não tinha dito o nome ainda, a gente viu algumas coisas que a gente viu aqui, 3 dos itens, a gente viu o quê? Mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Desses 4 itens, 3 recebem o nome de sevianas. Que nome estranho é esse, professor? Seviana é o nome de qualquer segmento de reta, deixa eu pegar um para vocês verem aqui, ó, qualquer segmento de reta que sai do vértice e vai até o lado oposto. Tá? É um segmento de reta que une algum ponto do lado oposto a um determinado vértice. Isso é chamado de seviana. Então a mediana é uma seviana. A bissetriz também. Se eu prosseguir com a minha bissetriz, aqui eu não fiz, não era necessário, mas se eu prosseguir aqui, ó, eu peguei a bissetriz, ó, ela vai lá no lado oposto, olha lá. Ó. Então a bissetriz também é uma seviana. Sai de um vértice e vai até um ponto do lado oposto. A mediatriz já não é. Tá? Ela foge disso aqui. Por quê? A mediatriz não passa no vértice. Ela tem que formar 90 graus. Ó, e não está passando no vértice. Olha essa aqui. Ó, não está passando no vértice. E nem essa. Então, mediatriz não recebe esse nome. Altura já. Saiu do vértice, veio até o lado oposto. Ó. Tá? Então, sevianas são segmentos de reta com extremos no vértice e em algum ponto do lado oposto a esse vértice. Tá? É só um nome, porque às vezes, dependendo de como você for procurar, se você digitar sevianas de um triângulo, você já vai achar um monte de coisa junto. Fica fácil de procurar, de repente, no Google. Ok? E uma maneira interessante agora de memorizar, de repente, esses nomes, uma tatiquinha que eu gosto de passar, é a tatiquinha bico. Tá? Olha lá. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então, de repente, quando a gente lembrar do tal do bico, me ajuda a memorizar, então, né, ou a recordar baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, ok?
no livro de vocês, quando tiver tarefa disso aqui, nesse capítulo vão ter algumas tarefas envolvendo triângulos, cadê aqui? Triângulos isósceles e triângulos equiláteros, mas que não são para desenhar. Problemas envolvendo ângulos, perímetro, a gente já viu isso em aula anterior, tá? A primeira aula grandona de triângulo que eu gravei, eu já falei. O que vai ter de extra nesse capítulo é justamente, vai vir desenho perguntando se é ortocentro, se é bissetriz, é verdadeiro ou falso, alguma coisa assim. Ou um exemplo parecido, de repente, pode aparecer assim, ó. Ah, qual o ponto que fica na mesma distância das 3 cidades, para ser a torre? Ah, esse é o circuncentro. Pode ter alguma coisa assim. Mas a parte de cálculo com ângulos e tudo mais, eu já expliquei em outra aula. Tá legal? Bem, meninos, é isso aí. Estão aí as 3 aulas de triângulos disponíveis. A partir de agora é só mandar bala na lista, dá para terminar toda essa lista. A partir da próxima aula que eu gravar, que vai demorar um tempinho agora, vou dar umas 2 semanas de folga para vocês. Aí a gente vai estar já em um assunto que é de uma outra lista, não tem mais nada a ver com essa. Tá legal? Então mandem a bala nessa aí. Beleza? Abraço e até.